Assembleia Geral, muito boa tarde. Um grupo de especialistas da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa apresentam hoje 4 soluções para a segurança social. Além disso, este documento, intitulado Ideias para Portugal, defende que a atual lei laboral é discriminatória e que os impostos sobre o trabalho são exagerados. O grupo de peritos, que inclui personalidades ligadas principalmente ao PSD, mas também ao PS, é o caso de Mário Centeno, economista que coordenou o documento macroeconómico dos socialistas, considera que só existem 4 soluções que permitam garantir a sustentabilidade da segurança social, a área que mais divide os partidos da maioria e o PS nas propostas para as legislativas. O documento Ideias para Portugal foi elaborado para a Câmara de Comércio e Indústria e vai ser apresentado esta quinta-feira. Entre as 4 soluções apresentadas, uma das que mais se destaca passa pelo corte de pensões em pagamento, que já foi admitida pelo PSD, mas prontamente rejeitada pelo PS. Outra faz parte das propostas dos socialistas para as legislativas, reforçar as fontes de financiamento do sistema. Os especialistas também defendem o aumento da idade de reforma e o alargamento da base contributiva como soluções importantes para a segurança social. Entre as propostas deste grupo de especialistas para a área do trabalho está a limitação dos contratos a prazo e a possibilidade de cessação do contrato laboral por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, uma proposta que segue a legislação alemã. As medidas que mais se destacam para o crescimento da economia passam por resolver a morosidade do licenciamento, a excessiva regulamentação e a elevada quantidade de taxas e regras que prejudicam as empresas. O grupo de peritos considera que é necessário reduzir os exagerados impostos sobre o trabalho. Já na área da saúde, os especialistas propõem a separação das funções de financiamento das de prestação de cuidados. O grupo conclui também que as parcerias público-privadas neste setor são uma solução eficiente e de qualidade. O documento Ideias para Portugal aborda ainda as áreas da educação, energia, mar e reforma do Estado. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta: é urgente reformar a segurança social? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. São nossos convidados neste Assembleia Geral Pedro da Anunciação e Miguel Coelho, professor de Economia e antigo vice-presidente do Instituto da Segurança Social. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste programa. Miguel Coelho, começo por si. A sustentabilidade da segurança social é, de facto, o maior desafio da próxima legislatura, qualquer que seja o governo? Boa tarde, agradeço antes de mais o convite. Eu diria que a sustentabilidade da segurança social é um desafio que não é da próxima legislatura, é da legislatura atual. Portanto, e qualquer reforma que se faça é uma reforma que eu diria que já vem um pouco atrasada face àquilo que é a urgência que se impõe. De qualquer forma, admito que com o novo ciclo político haja condições diferentes para encetar essa reforma. Espero que isso venha a acontecer. Qualquer reforma que venha a ser desenvolvida terá que ter um consenso alargado da sociedade portuguesa e vamos ver se existem condições políticas para que isso aconteça. Mas a verdade é, Pedro da Anunciação, que o PS fez logo saber, em reação às declarações da Ministra, que não vai compactuar com mais nenhum corte de pensões, e ontem, António Costa, ontem à noite, voltou a reafirmar que não vai cortar nas pensões. Como é que se consegue um consenso se à partida já há uma ruptura? Mas ainda é cedo. Eu vou dizer uma coisa. Eu concordo num aspecto com o que o doutor
Mário Coelho, que o Dr. Miguel Miguel Coelho Coelho disse, e não concordo com outro aspecto. Concordo no aspecto de ser essencial o consenso. O consenso é essencial e temos tempo para o fazer. Não concordo é com a parte da urgência excessiva, porque, repare, alguma vez faltou dinheiro na Segurança Social. Nós não temos visto este governo estar a dar mordidelas na Segurança Social para qualquer falha orçamental. Não vimos o ministro Vítor Gaspar fazer, na altura, em que era muito mais polémico do que hoje, uma lei que obrigava o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que é para onde vão os excedentes da Segurança Social. Veja lá os excedentes. A Segurança Social tem excedentes. Os excedentes vão para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e ele fez uma lei a determinar que passassem a ser usados para a dívida pública portuguesa. Portanto, uma exposição a uma coisa que na altura era muito perigosa, não me parece. Agora o programa do PS, este doutor Mário Centeno, que encanta tanto o doutor Cavaco Silva, encanta tanto a doutora Manuela Ferreira Leite, encanta tanta gente da direita também. Direita, também prevê e buscar, suponho que com o Instituto de Gestão Financeira, suponho que será aí, dinheiro para fazer as obras públicas. Portanto, eu não me parece que... É preciso ver que a Segurança Social tem duas maneiras de financiar. A Segurança Social tem uma parte previdencial, que é o contrato entre o Estado e os trabalhadores, que, na minha opinião, deve ser respeitado e não é uma brincadeira à vida das pessoas. As pessoas são pessoas, não são números. E têm a sua vida, têm os seus projetos de vida e fizeram um contrato com o Estado. E nisto entram os subsídios de doença, de desemprego e as reformas. As reformas, eu suponho que são mais de 90%. Eu falei com um amigo meu que foi diretor-geral da Segurança Social e que não é suspeito, também era do PSD, que já está reformado, e ele disse-me que achava, pelos números que ele tinha, que de facto as reformas deveriam estar a levar mais de 80%. Portanto, por muito tenham aumentado, os subsídios de desemprego não aumentaram de maneira a afetar a segurança social. E depois há outra parte, menos previdencial, que é a parte de solidariedade, que aí sim, cada governo decide o que dá para rendimento mínimo, para RSI, para pensões sociais. Mas não se deve precaver o futuro? Porque Deve-se precaver o futuro. Nesta altura poderá haver, mas sabe o que é que eu acho? Futuro... Eu acho que o que está mais em causa, como até agora ainda não faltou, e não há sequer, tanto quanto eu sei, ainda não faltou dinheiro. Ainda agora vimos nas notícias que foi devolvido do Orçamento de Estado dinheiro, foi devolvido dinheiro não sei para onde, que era para tapar um suposto buraco que não tinha aparecido na Segurança Social. Portanto, 500 milhões não foi pica dos jornais de ontem ou de anteontem. Portanto, até agora, tanto quanto eu sei, ainda não faltou dinheiro. Há dois tipos de razões que levam a tornar isto urgente. Uma são razões puramente ideológicas, aquelas pessoas, tipo Thatcher, que dizem que não, cada um deve fazer por si e deve fazer pela vida, porque é que se há de estar aqui a organizar reformas, cada um que faça pela vida. Isto é uma posição puramente ideológica que pode ter muito a ver com o nosso governo atual. Outra posição é uma posição de talvez de maior moralidade das TSUs, porque chegamos à conclusão, como tem sido aí dito, que as empresas de trabalho intensivo, com muitos trabalhadores, pagam mais segurança social do que algumas tecnológicas, que quase não têm trabalhadores e têm lucros muito maiores. Então aí sim poderá haver uma questão de moralidade. Mas também vamos penalizar as empresas que têm sucesso. Quer dizer, é preciso depois ponderar tanta coisa que talvez fosse de não nos precipitarmos a fazer coisas a correr, como a privatização da TAP, e fazer com calma e chegar a um consenso, porque isto é uma coisa que diz respeito uma população inteira de trabalhadores e à vida das pessoas, que não são números. Eu insisto, as pessoas não são números. Qualquer dia somos nós que estamos a viver das reformas e eu acho que gostaríamos que houvesse um bocadinho de respeito pelas reformas das pessoas e pelo que foi contratualizado entre o Estado, que já estamos habituados a que não seja uma pessoa de bem, mas que eu acho que nunca tinha sido tão pouco pessoa de bem, e as pessoas. Portanto, eu acho que a reforma, sim, não me parece urgente, ao contrário do Dr. Miguel Coelho, provavelmente ele sabe melhor e tem outros números e que provam que é urgente, mas pelos números que têm sido dados até agora não é urgente. Portanto, toda a gente lá morde, toda a gente vai lá buscar dinheiro para isto e para aquilo. Portanto, não é urgente por enquanto, mas pode ser até moral por causa dessa tal TSU, que todos querem baixar as TSUs e rever as TSUs. Você já reparou que a ironia de ser um governo de direita que tornou odiosos o excesso de impostos? Veja aqueles países nórdicos onde se paga tantos impostos, ninguém contesta pagar tantos impostos porque sabem que os impostos vão para coisas que lhes são úteis.
2006 ninguém contesta os impostos vão para os hospitais, para as estradas, para essas coisas. Contestam os impostos vão para as mordomias dos políticos que só existem em Portugal, que não existe no resto do Ocidente. Isso é uma grande maçada, mas não é isso. Pedro, vamos alargar o nosso debate também aos nossos telespectadores. Liga-nos de Castro Verde, Manuel Guerreiro. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre a sustentabilidade da segurança social? Boa tarde para si e para os seus convidados e para todos os telespectadores. Estou a ver o programa. Eu creio que a segurança social, se não está mais sustentável, isso se deve, antes de mais nada, que os governos sucessivos ao longo dos anos têm feito da segurança social um verdadeiro saco azul. Isto é, os dinheiros da segurança social têm servido para tudo menos para aquilo que deviam. Sobretudo daquela que está mais deficitária, que é a Caixa Geral de Aposentações, onde o próprio Estado, como entidade patronal, devia dar um exemplo. Ele foi o primeiro durante muitos anos a não pôr lá a parte que lhe competia, portanto criando um buraco gigantesco, e agora serve de argumento para se dizer que tem que se cortar as pensões em pagamento aos funcionários públicos, que são mais altas que no privado. Uma segunda razão para tudo isso é que a fuga às contribuições para a segurança social tem sido uma fonte de financiamento das empresas, não é? As empresas pagam metade dos salários, as empresas privadas pagam metade dos salários pela porta do cavalo. Isto é, pagam sem descontos para fugir aos 23,75 e os trabalhadores ficam todos contentes porque fogem aos 11. E, portanto, isso depois dá pensões muito mais baixas e dá uma falta de sustentabilidade na segurança social. Isso fez durante décadas, faz-se ainda hoje impunemente, né? Pagam-se salários, de facto são salários, né? Com prémios, com mil e uma coisas para fugir à segurança social. Toda a gente sabe isso. Portanto, e depois há outra coisa, que é a corrupção e a fraude, como se viu. Esses dinheiros mafiosos nunca foram às contribuições da segurança social nem aos impostos. Portanto, os Estados perderam, através de toda essa vigarice, muitos e muitos milhões que serviriam para sustentar o Estado Social, incluindo a segurança social. Agora, porque é que isto agora neste evento está em debate e todos estes partidos do chamado arco da governação andam todos à volta da segurança social? Porque isto é mais um negócio que está aí na forja. É o negócio da segurança social privada, como foi o da saúde. Dá-se cabo, cria-se desconfiança nas pessoas em relação ao sistema público, para quê? Para as induzir a ir para o privado. Portanto, como se fez na saúde, deixa-se aquela gente todo ao abandono, morrer por falta de assistência, e é claro que eles têm mais alguma coisa, recorrem às companhias de seguros para fazer seguros de saúde privados. Aqui na segurança social recorrem para fazer planos de reforma no privado. Portanto, o sistema financeiro quer mais áreas de negócio. Áreas de negócio porque aquelas tradicionais onde estava, estão muitas delas em crise, como o imobiliário, etc. E, portanto, isto é uma necessidade que eles têm de criar mais um negócio, mais uma área de negócio. E, portanto, a segurança social, neste momento, é um NAC apetecível onde estão a preparar os dentes para... É por isso que estes três partidos andam nesta questão. Nunca os preocupou a sustentabilidade da segurança social. E já agora devo dizer, eu não sei que moral têm pessoas formadas, como alguns estou aí e outros, virem propor cortes às pensões em provento. Há pessoas como eu descontaram 40 anos, que andaram 40 anos a pagar impostos e descontos para a segurança social, para que este país funcionasse, para se construísse tudo o que há efeito. Agora vê a sua reforma roubada, e isto é o banho moral. Isto é um Estado que se preza de cumprir os seus compromissos. Então com as pessoas não tem compromissos, só tem compromissos com os credores. Então o indivíduo ao fim de 40 anos de andar a contribuir para que tudo o que está feito neste país seja feito, vê a sua reforma roubada e isto é uma coisa razoável. Isto é uma coisa aceitável. Isto não é próprio de navios. Isto não é próprio de indivíduos que não são humanos, são jacarés engravatados. Esta questão Manuel Guerreiro. Há que pensar se isto é uma coisa aceitável desde o ponto de vista humano. Muito obrigado, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Vamos também ler um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico por Jaime Marques da Guia. Diz que o que é necessário é acabar com as desigualdades gritantes que existem e isso, claro, também faz parte esta reforma da Segurança Social e as desigualdades nas pensões que existem até entre setor público e setor privado. Ouvimos já a opinião de Gisela Oliveira, que nos liga de Cascais. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? A minha opinião é que, dados os investimentos ruinosos que a Segurança Social fez e continua a fazer, dá-me a impressão que não é só a diminuição de empregados que está a contribuir para
o colapso da segurança social. Ainda outra coisa, ai de nós, quando tivermos que meter os bancos e as companhias de seguros a descontar para os bancos e companhias de seguros para termos uma reforma, porque também não nos oferecem garantias nenhumas. E vê-se o caso da França há uns anos, que a companhia de seguros urbana faliu e arrastou com ela uma série de pensionistas. Portanto, acho que, em primeiro lugar, se deve olhar para os investimentos. Em segundo lugar, não há nada neste mundo que dê lucros, a não ser o petróleo, os diamantes e a droga. Por que é que a Segurança Social não admite vender droga nas farmácias e taxar, dentro de receita médica, e taxar esse consumo? Porque dessas pessoas doentes, que são doentes, podem considerar-se doentes, essas pessoas doentes ficam muito caras à Segurança Social pelos subsídios despendidos com as doenças que arranjam. Ficou aqui a sua sugestão, Gisela Oliveira. Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Miguel Coelho, olhando para algumas questões destes telespectadores, nomeadamente Manuel Guerreiro, que falou no fim que andou a descontar 40 anos para a Segurança Social e agora cortam-lhe a pensão. Há aqui uma questão de confiança que o Tribunal Constitucional também sempre alertou este Executivo na altura das medidas extraordinárias. Bem, eu antes de mais, eu acho que temos que fazer aqui uma breve síntese daquilo que é o sistema de segurança social e daquilo que é, ao fim e ao cabo, a ideia de reforma. Em primeiro lugar, o sistema de segurança social, há um sistema de segurança social para os trabalhadores do setor privado e há um sistema para os trabalhadores do setor público, traduzido naquilo que chamamos Caixa Geral de Aposentações. Nós hoje estamos aqui, eventualmente, dedicados àquilo que é o sistema de segurança social dos trabalhadores do setor privado e o regime geral, ao fim e ao cabo, de proteção social que o país tem. Portanto, este sistema tem duas componentes verdadeiramente distintas. Aquilo que é uma componente que chamamos de sistema previdencial e uma outra componente que é o sistema de proteção social de cidadania, que, ao fim e ao cabo, corresponde àquilo que é a rede de proteção básica da sociedade portuguesa, daqueles que, não tendo descontado, precisam de proteção social. Quando falamos em reforma, nós temos a tendência, muitas vezes, de falar em reformas paramétricas, isto é, vamos cortar aqui, vamos alterar uma contribuição acolá. Quando eu falo em reforma, eu falo numa reforma global do sistema, que é muito mais do que aquilo que se diz de corte nas pensões em pagamento, ou de aumento da TSU, ou de redução da TSU. Portanto, quando falamos do sistema como um todo, temos que ter claramente em mente que o sistema como um todo é um sistema que tem aspectos de funcionamento, aspectos de relacionamento com o cidadão, aspectos financeiros, e não tem apenas meramente uma questão de pensão de reforma, corte ou não corte. Portanto, esta é a base que deve servir para uma discussão alargada. Partindo daqui, eu diria que o sistema tem 4 grandes deficiências. O sistema como um todo, ele é complexo. E, aliás, prova-se nas discussões que temos tido ao longo do tempo que a maior parte das pessoas não sabe de que é que se está a falar. Porque é difícil. É um sistema com uma arquitetura de funcionamento complexa, com uma legislação complexa, que foi sendo alterada ao longo dos anos, muitas vezes por interesses meramente políticos, em determinadas circunstâncias, sem uma base técnica sólida. E, portanto, o sistema, sendo complexo, é também gerador de iniquidades. Isto é, para situações iguais, trata o cidadão de forma diferente. Ele também é difícil de controlar. Temos falado aqui da questão da fraude. Estas questões de fuga de empresas que pagam metade do salário de uma forma e a outra metade de outra, isto tudo é difícil de controlar. É difícil de controlar porque não há meios para controlar. E isto faz parte do sistema. E depois há uma componente de
sustentabilidade. O sistema é realmente insustentável, atendendo a duas coisas. Primeiro, à projeção demográfica que temos num futuro próximo e num futuro mais longínquo. E depois, porque grande parte das prestações sociais, em particular no âmbito do sistema previdencial, estão calculadas de acordo com um conjunto de regras que, do ponto de vista económico, não fazem sentido. Como por exemplo? Dou o exemplo que é absolutamente óbvio das pensões de reforma e depois darei o das pensões de sobrevivência. No caso das pensões de reforma do sistema previdencial, goste-se ou não, quer dizer, não é uma questão, aqui não estamos a falar de uma questão de opinião política. Do ponto de vista técnico, grande parte das pensões são superiores àquelas que deveriam ter sido pagas de acordo com o esforço contributivo. Isto é, nós temos pessoas que começaram a sua carreira nos anos 60, têm descontos dos anos 70, em que um dia de contribuição é o equivalente a um ano de contribuição, para efeitos de pensão. E isso acontece, está aprovado. Outra coisa é depois discutirmos, devemos ou não reduzir estas pensões, mexer as pensões que estão a ser pagas, ainda que mal calculadas. Essa é outra discussão. Agora, é inequívoco que a formulação que foi feita para o cálculo de muitas das pensões é uma formulação inadequada. Pensões e isso existe mais no público ou no privado? Bem, eu diria que o regime privado tem convergido muito mais rapidamente para uma base mais sólida. O problema do sistema da Caixa Geral de Aposentações é um problema que tem duas componentes. Primeiro, uma componente de cálculo e que tinha a ver, numa determinada fase, com o último salário, sem, por outro lado, que tivesse havido contribuições efetivas para o sistema, quer da parte do trabalhador, quer da parte do Estado. Portanto, quando o sistema foi fechado, em 2006, ninguém disse aos portugueses o seguinte: nós vamos fechar este sistema, mas há uma dívida implícita para as gerações futuras de dezenas de milhões de euros. E, portanto, como isso não foi dito, agora estamos todos muito surpreendidos porque o sistema, a Caixa Geral de Aposentações, está tecnicamente falida. É óbvio que está. Se há pensionistas, não há trabalhadores, ou os trabalhadores vão sendo cada vez menos em função de não haver novas entradas, o que significa que no futuro vamos ter só pensionistas, não vamos ter trabalhadores a sustentar o sistema. E como o sistema é de repartição, não havendo quem alimenta o sistema, é óbvio que o sistema tem um déficit. Falo-lhe só em meio minuto das pensões de sobrevivência. As pensões de sobrevivência hoje são atribuídas, por exemplo, a quem fica viúvo aos 35 anos. Se isto fazia sentido, e é uma pensão vitalícia, se isto fazia sentido na década de 70 e 80, ou de 60, quando a maioria das mulheres ficava em casa e não trabalhava, e portanto não tinha outra forma de sustento, eu pergunto, se em 2015, em que há uma igualdade no acesso ao trabalho, independentemente do género, se faz sentido atribuir uma pensão de sobrevivência vitalícia a uma pessoa, homem ou mulher, com 35 anos. Portanto, o sistema, dada a longevidade que nós, e graças a Deus, temos a possibilidade de usufruir. Mas poderá haver exceções. Imagine que o viúvo ou a viúva tem 35 anos, mas está desempregado, por Vamos exemplo. lá ver uma coisa, mas isso tem que ser tratado de uma forma diferente. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto, aliás, no caso da pensão de sobrevivência, o que se faz noutros países é uma pensão de sobrevivência por prazo definido, em função, por exemplo, de ter filhos a cargo. Uma senhora que fica viúva aos 35 anos com filhos a cargo, seguramente tem direito a 15 anos de pensão ou 10 anos de pensão enquanto os seus filhos não atingem a maioridade. Agora, o que é estranho, não é? É que face à alteração que vivemos ao longo destas décadas, o sistema que era perfeito em 1980 continua a ser perfeito em 2015 e ninguém esteja disposto
a rever e a equacionar a fórmula. E ainda assim este governo cortou nas pensões de sobrevivência quando ultrapassavam os 2 mil euros e curiosamente cortou mal. Porque cortou a quem tinha uma outra pensão e não cortou a quem trabalhava. Portanto, quem tinha uma outra pensão era rico portanto, tinha a sua pensão de sobrevivência cortada. Quem estava a trabalhar para efeitos de cálculo da pensão de sobrevivência, isso não contava. Portanto, para situações de rendimento equivalente, o governo tratou de uma forma uns e de outra forma outros. Miguel Coelho, vamos ouvir também a opinião de outra telespectadora, no Chaneves. Muito boa tarde, liga-nos de Rio Maior. Qual é a sua opinião sobre a Segurança Social? Boa tarde, Marina, também para os seus convidados. Tenho estado aqui a ouvir o seu convidado a falar. Então, e essa viúva, ao fim de 15 anos, vai fazer o quê? Se só receber a pensão durante os tais 15 anos e depois de 15 anos. Porque quando o marido era vivo, com certeza, que eles planearam uma vida com várias coisas que a pessoa ficou por pagar, porque ninguém escolhe morrer. Ninguém sabe quem morre primeiro. Ora, o seu convidado está muito enganado. Porque não pode, porque realmente acho que deveriam verificar. A situação era, acho que todos os partidos deviam entrar em consenso, todos, mas que era para retirar as pensões aos políticos, todos que estão a receber, se terem feito os descontos, todos. Mas é que é todos mesmo. Isso é que deviam entrar em consenso. Não foi o Zé Povinho que estragou o país. Então, usam o dinheiro da Segurança Social para fazer obras e mais obras e para isto e para aquilo e a culpa é nossa. A culpa temos sido, é muito mal governados desde há 40 anos para cá. Muito mal governados e os gestores todos nas empresas, isto tem sido tudo, os banqueiros, é tudo. Por isso é que Portugal faliu. Não faria por culpa das pessoas que estão a trabalhar, nem dos viúvos, nem dos reformados, nem de nada disso. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. De facto, e acho que também eu posso esclarecer o que quis dizer Miguel Coelho, é que há sempre exceções nestes tratamentos, quando não há mais nenhum rendimento, obviamente que esta pensão de sobrevivência vamos lá ver uma coisa. As coisas têm que ser enquadradas em função do risco que está em causa. O que nós temos observado nas pensões de sobrevivência... Mas o que é que se passa? Não há um cruzamento de dados? Não há cruzamento, mas mesmo havendo cruzamento de dados, neste caso em concreto, é permitido, a pensão é vitalícia. O que eu coloco em causa não é a necessidade de termos pensões de sobrevivência para pessoas com 35 anos. Não é isso que eu estou a colocar em causa. O que eu estou aqui a colocar em causa é a possibilidade de termos tratamento igual para situações que me parecem claramente distintas. Nós não podemos tratar uma pessoa que tem 50 anos e que fica viúva e que não tem realmente nenhuma possibilidade de voltar a trabalhar com uma pessoa de 35 anos que, em circunstâncias normais, tem uma possibilidade de voltar a trabalhar. Ou até está a trabalhar. Ou até está a trabalhar. Portanto, e até lhe dou nota do seguinte... na minha experiência prática, como a união de facto não tem que ser comunicada à Segurança Social, aconteceram coisas extraordinárias e que são verídicas. Muita gente que vivia em união de facto e que recebia uma pensão de sobrevivência vinha reclamar à Segurança Social quando percebia que o marido ou mulher com quem estava unido de facto tinha falecido e a pensão de sobrevivência a que teria direito era maior. Portanto, uma espécie de arbitragem, isto é, pessoas unidas de facto a receberem pensões de sobrevivência e no momento em que percebiam que a nova pensão de sobrevivência era superior à anterior, vinham reclamar com a Segurança Social que estavam unidos de facto e que tinham direito a esta segunda pensão. Portanto, não vamos entrar aqui neste detalhe, eu julgo que não é também útil para o cidadão. O importante é percebermos que há aqui muitos aspectos de ordem operacional que têm que ser revistos. Do ponto de vista jurídico, há muita questão que tem que ser revista. Obviamente que também temos um problema da governação da própria máquina da Segurança Social. Hoje em dia, a Segurança Social está à beira do colapso do ponto de vista informático. Do ponto de vista dos recursos humanos, é uma situação dramática que se vive diariamente na Segurança Social. Houve um processo com o qual eu discordo totalmente de requalificação.
de colocação de cerca de 600 pessoas no processo de requalificação, quando era sabido por toda a gente que a Segurança Social precisava de cerca de 700 pessoas para reabilitar aquilo que são os serviços mínimos. Portanto, do ponto de vista da governação do sistema de Segurança Social, e que também contribui para a tal insustentabilidade, nós temos aqui muito a fazer. Miguel Coelho, vamos ouvir a opinião de outro telespectador que nos liga de Alverca, Carlos Jorge. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Olha, muito boa tarde. Eu estou a ouvir o programa, embora concorde com muito. Pode falar, tem que baixar o som do seu televisor, ouvir-nos apenas através do telefone. Estamos a ouvi-lo. Boa tarde. Eu concordo com muitas sugestões que estão apresentadas, mas gostaria de fazer duas perguntas muito objetivas. A primeira é que um dia de desconto contava como um ano de desconto, era sempre no privado, no público não. Era cada dia, um mês, 2 meses, 3 meses, contava para um ano. E a segunda, muito objetiva, é que o déficit da Caixa Geral de Apresentações, eu sou militar reformado, estou à vontade para falar nisso, os 23,75 dados pela entidade patronal privada foram durante anos e anos e anos e anos, contribuíram para o déficit porque o Estado não contribuiu com a sua parte contributiva para a Segurança Social. Era só. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Jorge, pela sua opinião. Já vamos responder diretamente às suas questões. Já peço a Miguel Coelho que lhe responda. Antes gostaria de colocar uma questão até mais política a Pedro da Anunciação. É oportuno, nesta altura, ser lançado este documento Ideias para Portugal, que reúne nomes tanto ligados ao PSD como ao PS, numa altura em que os partidos estão a elaborar os programas de governo? Bom, eu só gostava de dizer uma coisa em relação às coisas que estes espectadores disseram. Olha, o Sr. Manuel Guerreiro tem toda a razão em indignar-se porque teve 40 anos a descontar, mas não é apenas os impostos, é que nisto do que diz respeito à Segurança Social, um contrato direto de troca em que a Segurança Social, em que o Estado se comprometia, mediante o dinheiro que o senhor pagava, não como impostos, mas à Segurança Social, que é uma coisa diferente dos impostos, comprometia-se a dar-lhe esta pensão. Portanto, isso é diferente. No Chaneves, quando parecia-me populista a dizer aquilo, gosto já aos políticos todos. Eu não iria tão longe, mas pelo menos há aqueles políticos que mais conhecidos, que a gente sabe que tiveram uns dias a trabalhar, por exemplo, a atual Presidente da Assembleia, que sabe ter uma pensão altíssima, porque teve uns anos a trabalhar, o Presidente da República, que sabemos que optou por pensões em vez do ordenado. São coisas desagradáveis e feias que o resto da população não pode fazer. Bom, o Sr. Carlos Jorge também disse qualquer coisa. Sobre os descontos pequenos que nunca seriam na pública. Eu até jogava que a Caixa Nacional de Pensões já estava integrada na outra, veja lá. Bem, eu acho que a grande questão que se põe é que põe hoje o vosso novo diretor aqui neste título. Importa-se explicar o buraco da Segurança Social. É que depois ninguém diz o buraco. Toda a gente vai buscar dinheiro à Segurança Social e toda a gente diz que a Segurança Social está falida. Está falida, como é que vão lá buscar dinheiro por tudo e por nada? Agora, este documento, eu explico, este documento para mim não aponta nada. Não tem a menor credibilidade. Salvo a boa intenção, muita gente colaborou nele, como o Dr. Miguel Coelho, tenho assistente colaborar com o melhor das intenções. Mas repare, quando falo de 4 alternativas... oportunismo também, eu já te explico. As 4, isto pelos vistos foi acordado por este Dr. Luís Pais Antunes, que é do PSD, mas não é por isso. É secretário de Estado. É secretário do PSD. Mas fala-se em 4 formas de resolver o problema. 4 soluções. Se aumentar a idade de reforma, reduzir o valor das pensões a pagamento, reforçar as fontes de financiamento ou alargar a base contributiva. Isto não são 4 soluções, são imensas soluções, porque você pensa lá, alargar a base contributiva ou reforçar as fontes de financiamento como? Há bocadinho falou-se, as empresas que estão tecnológicas não têm trabalhadores e que deviam pagar como se tivessem, mas é que não são só 2 soluções. E depois eu reparo aqui que a parte da saúde, quem a redige é o administrador da Mel Saúde, acho extraordinário, que claro, que pede que o Estado faça contratos com os serviços privados de saúde. Acha que isto tem credibilidade? Desculpe lá, para mim não tem nenhuma. Este documento para mim não tem credibilidade nenhuma, percebo perfeitamente que o tenham posto. Aliás, tanto quanto eu sei, o pouco que eu conheço do Bruno Bobone, o Bruno Bobone, que é quem promove este documento, é uma pessoa ligada ao CDS e, portanto, ele aqui a tentar arranjar um equilíbrio entre posições de alguns socialistas e
sociais-democratas que estejam mais ou menos de acordo com a posição dele, ou que não saiam muito. Este doutor Mário Centeno foi tão elogiado pela direita toda, portanto é um desses socialistas, mas tanto quanto eu sei, o doutor Bruno Bobona, que apresentou o documento e vai estar cá hoje, ele estava ali há bocadinho, tinha-se enganado, mas vai estar hoje no Jornal da Noite, está aqui a fotografia dele ele é do CDS, tanto quanto eu sei. Por acaso o CDS não esteve ontem na Assembleia quando a Ministra esteve a explicar, eu acho que não foi por acaso, porque a Ministra, que o Marcelo Rebelo de Sousa disse no domingo que tinha muito jeito para governar, mas uma falta de jeito completa para falar, para comunicar, por causa de ter dito na reunião com os jovens sociais-democratas que ia tirar mais 600 milhões para eles não estarem descansados, que é tal coisa de pôr gerações umas contra as outras, para não estarem os velhos a pensar que levam tudo e vocês nada, e agora fala-se nas pensões a pagamento. Quando se fala das pensões a pagamento é como quem diz, as pessoas como eu, como você, como o Dr. Miguel Coelho, que não estão ainda com pensões a pagamento, devem estar completamente atrocidades, porque só as pensões a pagamento é que vão estar a ser ponderadas para se manterem mais ou menos. Você repara, a Segurança Social não pode levar grandes reformas todos os dias, e em 2007, 2008 levou uma grande reforma no tempo do Ministro Vieira da Silva, do PS, suponho eu. 2007, 2008 foi quando aumentaram, ou quando decidiram fazer que a idade de receber a reforma estivesse ligada às previsões de duração da vida, não foi? E acho que até já por isso já se adiantou um ano a idade da reforma. A reforma já foi uma grande reforma, esta que se fez em 2007, e esta 2008. semana um Nobel da Economia sugeriu que Portugal aumentasse a idade da reforma para os 70 anos, exatamente por estar ligado ao aumento da esperança média de vida. Eu não vejo, eu começaria por pegar aqui desta frase do Raul Vaz. Não quer dizer que eu depois concordo com tudo o que ele escreve aqui embaixo, mas esta frase acho fundamental. Importa-se explicar o buraco da Segurança Social. Qual é o buraco? Que buraco é que a Segurança Social tem se toda a gente vai lá buscar dinheiro para isto e para aquilo? Se o Dr. Mário Centeno propõe do governo do PS fazer obras públicas com o dinheiro da Segurança Social, se o Dr. Vítor Gaspar fez uma lei de propósito para a Segurança Social estar a comprar dívida pública. Portanto, não tem dinheiro, mas depois de todos os cortes orçamentais passam a vida a dar mordidelas na Segurança Social. Portanto, onde é que vem a falta de dinheiro? E aquele senhor Guerreiro tem de perceber que ele não pode falar em impostos quando fala de Segurança Social, é um contrato direto. Ele pagou diretamente o direito a receber uma reforma, pagou diretamente esse direito a receber nas condições em que na altura estavam especificadas e contratualizadas. Não podem agora vir dizer, olha, não senhor, o senhor Guerreiro vai dar uma volta que a gente não quer saber de si, olha, vivamente, está a viver demais, e não pode ser naquela altura, estava contratualizado assim, Miguel Coelho, um dos problemas foi exatamente este que referiu, este militar reformado, do Estado não ter contribuído com os 23,75 para a Caixa Geral de Aposentações, como os privados estão obrigados a fazer. Absolutamente. Ele tem toda a razão. E, efetivamente, houve isso. Houve realmente uma não contribuição do Estado para a Caixa Geral de Aposentações, e isso, obviamente, contribuiu para esse déficit. Obviamente que esse não pagamento passado significa pagamento futuro. E, portanto, desse ponto de vista, o Estado, que somos todos nós, vamos ter que pagar no futuro esse buraco. O que o Estado não pagou. O que o Estado não pagou, que ao fim e ao cabo as gerações anteriores não pagaram, através de impostos. Só dar nota do seguinte, quando falamos em pensões em pagamento, são as pensões que neste momento estão em pagamento. Para os reformados atuais. Quando falamos em pensões em formação, são as nossas, eventualmente, futuras pensões. Mas deixe-me só, porque em um minuto, explicar onde é que está o buraco da Segurança Social. Em primeiro lugar, a Segurança Social tem apresentado globalmente saldos positivos porque há transferências do Orçamento de Estado. Mas voltou para trás, ainda foi anunciado isso nos jornais. Peço desculpa, não, faça favor, mas a verdade é que anualmente o Estado, para o Sistema de Proteção Social de Cidadania, transfere cerca de 7 mil milhões de euros e para o Sistema Previdencial tem transferido cerca de 1.000 milhões de euros desde 2011. Portanto, para já, o problema está identificado. Historicamente, nestes últimos anos, temos observado que o Orçamento de Estado tem estado a financiar o sistema previdencial. E faço-lhe só uma pequena conta. 20 pontos percentuais do salário corresponde à contribuição
para o sistema, para a pensão de velhice. Do ponto de vista atuarial é assim que é calculado. O que significa que eu, se tiver uma pensão média de 500 euros, preciso ter uma remuneração de 2.500 euros para pagar essa pensão. Ora bem, ou seja, preciso, a 800 euros por trabalhador, preciso de 3,1 trabalhadores por cada reformado para pagar as pensões que estão em curso. Neste momento, eu tenho 1,5 trabalhadores por reformado para pagar uma pensão em curso. Temos um déficit de 2 pessoas. Exatamente. Miguel Coelho, Pedro da Anunciação, muito obrigada pela vossa presença. Mas espera que a crise neste seja ultrapassada. Assembleia Geral, que fica por aqui, que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá.